Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Aquela noite da quarta do sobrenatural, né? É quando o Pai libera o seu sobrenatural sobre as nossas vidas. E que bom que nós estamos aqui. Mais uma noite para receber as mais altas revelações vindas do seu trono. Prepara teu coração, prepara teu corpo, alma e espírito. E pede ao Espírito Santo para que te unja agora e traga as revelações. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Salmos 34, versículo 4 e 5, para abrir a nossa noite maravilhosa. A noite em que o Senhor escolheu e nos entregou. Assim como eu começo pela manhã, nas lives de 7 e 1, de segunda, de entregarmos as primícias ao Senhor, agora também nós entregamos a Ele. Nós entregamos ao Pai agora, não mais as primícias, mas todas as dádivas. Tudo que aconteceu durante o nosso dia nós entregamos a Ele. Para Ele nos restaurar, para Ele nos dar uma noite de sono reparador, renovar as nossas energias, né? E o mais importante é, mais um dia, eu e você, nós fomos vencedores. Vencedores em Cristo Jesus. Naqueles que nos tornou da unção, filhos do poder. Talvez você não tenha ouvido falar ainda essa expressão, filhos da unção, filhos do poder. Talvez você tenha ouvido falar filhos da promessa. Tá? Mas nós somos filhos de um único Pai, nosso Deus maravilhoso. Tá? E em cada momento da vida, em cada circunstância, em cada situação, nós somos chamados de filhos da unção, filhos da promessa, filhos do poder. Tá? E hoje à noite, como é quarta do sobrenatural, o Senhor quer que eu e você nós compreendamos mais um assunto que é bem falado, mas é pouco compreendido, só em algumas partes. E eu quero que você já abra a palavra do Senhor em João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e depois a gente faz alguns comentários. Tá? Porque no versículo 1 dizia assim, que havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, ele veio a Jesus à noite. Ele era uma autoridade entre os judeus. Era uma pessoa que tinha um bom conhecimento, um bom relacionamento e tinha, vamos dizer, uma hierarquia, um cargo e que todos o respeitavam. Mas ele veio procurar e buscar Jesus, mas ele não veio durante o dia, ele veio à noite. E disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Veja só o que é que Nicodemos ali já começa a colocar diante de Jesus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele já reconhecia. E ele diz, e ele justifica porque ele está dizendo aquilo. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Se não estivesse ali com Jesus. Porque naquele tempo só se falava muito, se pregava muito, se ensinava muito a Torá, os livros, mas sinais, milagres, maravilhas e o que acontecia que Jesus estava fazendo, quase ninguém fazia. Se fazia pelas magias, se fazia por outras coisas. Mas quando Jesus chegou e começou a mostrar o sobrenatural, as pessoas ficavam pasmas. E o próprio Nicodemos aqui reconhece a autoridade de Jesus, porque diz, se Deus não estivesse contigo, não aconteceria isso. Tá?
E ele continua, né? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eita, agora, para ele agora foi algo assim que ele não compreendeu. Jesus disse: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderia contemplar, viver essas coisas sobrenaturais se não nascer de novo. Gente, hoje precisa muita gente nascer de novo, como está escrito aqui, para ver e entrar e experimentar o reino de Deus. Nós vamos falar um pouco nessas ministrações, tanto das matinais como nas ministrações, falar sobre o reino, porque eu quero que você deseje, eu quero que você saiba, eu quero que você estude. Para quê? Para que você queira viver o sobrenatural de Deus, assim como aconteceu ali nessa narrativa e ele reconhecendo. Eu quero que você seja um Nicodemos, que talvez não conheça, mas você venha e reconheça agora, sim, que existe um sobrenatural ainda, porque Jesus explicou: você quer viver o reino, você quer trazer o céu à terra, e às vezes a gente quer trazer o céu à terra, mas a gente diz não, aí começa a pegar as coisas do mundo, as falas do mundo, o que o mundo está dizendo, e evita de receber e comer e viver no reino de Deus, o melhor desta terra, tá? E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Mas Jesus responde, né? Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eita, gente, tem algo aqui que eu quero que você comece a ver que isso é uma chave. Ele diz: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então para entrar existe, vamos dizer, uma chave. E aqui ele deu 2 chaves. Sim, 2 chaves. Ele diz: se não nascer da água e do Espírito. Fica perguntando aí para o Espírito Santo: me revela, Pai, me revela, eu quero saber essas 2 chaves. Sim, eu quero saber até o final completamente dessas 2 chaves. Que chaves é essa, a água, e que chaves é essa do Espírito? Aí Jesus disse: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Já tem algo aqui que eu tenho que observar mais, eu tenho que ver, eu tenho que analisar para saber como é que funciona. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus disse: olha, você é mestre em Israel e não entende estas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos. Nós o que? Falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Porque Jesus estava fazendo o sobrenatural, ministrando, curando. Eles estavam testemunhando, estavam vendo ali, mas não queriam. E não aceitavam aquele testemunho. E eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Gente, a maioria aqui do mundo só quer saber das coisas terrenas, só desse mundo natural. Mas se não tivesse um mundo espiritual, um reino espiritual, como até eu já citei, ele está aqui em cima, precisa acessar. Como vamos falar das coisas celestiais se as pessoas só estão querendo crer nas coisas terrenas? Né? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então Jesus já falava com propriedade, por quê? Porque ele tinha subido, ele já tinha descido dos céus, porque ele era o Filho. Entenderam? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vocês lembram dessa passagem que Moisés levantou uma serpente e todos que estavam sendo mordidos pela serpente, ao olhar para aquela serpente de bronze ali,
eram curados. Ali já era um simbolismo do que, para que o mundo que estava sendo mordido por serpentes, o mundo que estava nas trevas, o mundo que estava adoecendo, o mundo que estava morrendo, era necessário que se levantasse o Jesus na cruz, para que todos que olhem nele, para ele, todos que olhem para ele, e nele creem, seja salvo, receba a vida eterna e possa viver o sobrenatural. E o versículo 16, como é conhecido, conhece, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Se eu e você nós acreditarmos, crermos em Jesus, nós não vamos perecer. Entendeu? Mas tem a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, como muitos pensam, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Porque tem tanta gente que tem uma imagem assim, que Deus é um Deus vingador, Deus é um Deus punidor, Deus é um Deus... Não, Deus é um Deus de justiça, tá, gente? Mas Ele amou o mundo. Amor. Mas não foi, o Filho não veio aqui para condenar o mundo. O Filho veio para dizer: ei, arrependa-se. Arrependa-se e venha. E quando você faz isso, o mundo é salvo, você é salvo. Né? O mundo seja salvo por meio dele, que ele fez na cruz. Agora, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então tem que ter você tem que fazer uma diferença, você tem que assumir uma posição de crer ou não crer. Se você crê, está salvo. Mas se você não crê, aí sim você já está condenado. Quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram e preferiram as trevas e não a luz, porque as suas obras dos homens eram más. Quem pratica o mal, quem pratica o mal odeia a luz. Não se mistura, tá? Trevas com a luz. Então, quando você pratica o mal, quando a humanidade pratica o mal, ela está preferindo o quê? O reino das trevas. Mas quem tem um coração bom, quem está arrependido, quem está purificado, quem está pedindo perdão dos pecados, quem está pedindo, aí passa-se para o quê? E aceita Jesus, passa-se para o reino da luz. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. As suas obras realizadas por intermédio de Deus. É por isso que nas ministrações, no ministério, onde nós levamos a palavra, até mesmo pelo celular, tem acontecido milagres, testemunhas, transformações de vida, restauração. Por quê? Porque é a luz chegando, é a luz levando os sinais sobrenaturais de Deus na tua vida. Amém? Depois a gente vai voltar aqui e ler mais um pouco, mas eu quero dizer o seguinte, que ali Nicodemos faz, ele procura Jesus à noite, era por medo, era, vamos dizer assim, uma pessoa que estava fraca da fé, e ele tinha que dar desculpas também a todas as pessoas que estavam ao seu redor, e que ele era a autoridade. Então existe muitas vezes, que você não dá um testemunho de Jesus, não dá um testemunho da palavra, não dá um testemunho porque você às vezes tem medo das pessoas, e às vezes você fica, vamos dizer, envergonhado de falar. Sim, mas quando existe, vamos dizer, os testemunhos, a prova, quando você crê, acredita no Evangelho, que é um Evangelho vivo, que ainda acontece, os milagres, as curas, sinais, maravilhas, você vai dar pulos de alegria em falar e contar o que Deus tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo na minha e na tua vida. E ali aquela figura ali de Nicodemos é um relato das pessoas não salvas, das pessoas que estão ainda vivendo ainda
no mundo das trevas, mas quer e viu e ouviu falar do Evangelho, ouviu falar que existe um reino que pode ser acessado, e esse reino é o reino de Deus. Pois todos aqueles que estão fora, todos aqueles que estão ainda no mundo só vivendo a escuridão, é uma escuridão espiritual que você precisa receber mais claridade. Sim, claridade da vida espiritual de Jesus. Vamos ver o que é que diz Efésios 4, versículo, acho que é 18. Vamos dar uma olhada assim. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Então o evangelho ainda está encoberto para muita gente, principalmente os que estão perdidos ou os que estão se perdendo, nos quais o Deus deste século secou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe um Deus das trevas que ele vai a todo custo cegar o entendimento do Evangelho de Cristo, dos que estão perdidos. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor a Ele, a Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, porque foi Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Então onde tem trevas nós temos que levar essa luz. É quem resplandeceu os nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É eu e você que nós temos que levar esse evangelho. É eu e você que nós temos que fazer, mostrar para que as pessoas elas nasçam de novo. Mas não nasçam só da carne, nasçam sim do Espírito. Nasçam de novo da água e do Espírito. Nascer de novo no grego dizendo assim, nascer do alto, receber do alto, é ser regenerado. Regenerado, quando você pega essa palavra, regenerado, porque o homem, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele cortou a ligação, então ele perdeu a comunicação com Deus, ele estava ligado, ele perdeu. Então espiritualmente ele não se comunicava mais com Deus como deveria. Deus todo dia vinha no final da tarde e ficava ali conversando com Adão. Então quebrou isso aí. Então o nascer de novo é preciso haver essa religação. A ligação de novo com Deus através do nosso Espírito. Abre a palavra do Senhor em Tito 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então houve uma renovação, uma regeneração, vamos dizer assim, o nosso espírito ele foi recriado para quê? Para ficar em comunicação agora com o Senhor, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a sua esperança da vida eterna. Quando a gente diz justificado, é porque se a gente estava separado, Jesus ele nos uniu, ele nos colocou diante de novo de Deus, sem obstáculo, sem véu, sem nada para nos separar. A única coisa que nos separa é o pecado. Então, se na mesma hora você confessar o seu pecado, você não tem mais o pecado separando. Aí você tem a ligação agora com Deus. Gente. Deixa eu ver se tem outra passagem aqui que eu gosto muito. Então, o nascer de novo ali que Jesus estava conversando é o ato pelo qual Deus concede novamente essa vida espiritual
a todos aqueles que confiam em Cristo, declaram, confessam Cristo, pois sem esse nascimento, tem que haver esse nascimento espiritual. Ninguém pode conhecer as coisas espirituais, ninguém pode acessar o reino de Deus, ninguém pode trazer os céus à terra. Então viram a importância de nascer de novo? Viram a importância da gente ser recriado em espírito? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então tem profundezas, tem coisas que nós precisamos acessar no reino de Deus. E quem é que vai fazer isso? Me ajudando e te ajudando? Por meio do Espírito Santo. Não tem como ser por outro meio, tá, gente? Jesus é o caminho, só existe Ele, tá? Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Então as coisas terrenas, nossas coisas naturais, é nós que aprendemos, é nós que sabemos pela nossa própria inteligência. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. As revelações é o Espírito Santo que traz. É a própria palavra que é viva quando a gente vai lendo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos reconhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ei, filho, Deus está derramando todos os dias para mim e para você. E Ele está nos dando gratuitamente as coisas dEle. É preciso só que você abra seu coração para receber. Ele não disse que eis que estou à porta e bato. Abra o coração para receber. Se você abrir a sua porta do seu coração, Ele vai ceiar contigo. Você sabe o que é você ceiar com Jesus? Todos os dias da sua vida, no banquete do castelo, no trono ali celestial, você está à mesa dele. Gente, é maravilhoso. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as quais o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por isso que é importante essa comunicação, porque é Ele que vai nos ensinar, nos revelar, nos mostrar o sobrenatural, como viver o sobrenatural, como trazer a terra. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Se você for pensar pela tua inteligência, vai ser delicado, porque o homem natural não compreende as coisas. Então, a inteligência nada serve para as coisas sobrenaturais e espirituais de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. É como aqui, eu vou pegar um exemplo que eu gosto muito. Eu digo, vamos fazer um ato profético hoje. Aí vocês, vamos. Aí eu digo, olha, você bota um copo d'água, você pega um lenço, você pega um papel, e a gente vai dando as instruções e você vai fazendo. Quando a gente libera a palavra, ali foi feito o quê? Um ato natural, mas que ele teve o efeito espiritual. A gente chama ato profético, liberando em cima da palavra, revelado pelo Espírito Santo, para que aconteça algo. Então, quando a gente quer realizar alguma coisa aqui, então a gente faz um ato profético. Agora tem que fazer com orientação de Deus, tá, gente? Quando a gente faz debaixo da palavra orientada, aí o que a gente faz aqui é ligado na terra, e o que a gente liga na terra é ligado nos céus. Tá? Quando a gente desliga na terra, é desligado nos céus. Então existe essa chave, esse princípio. Tá? Por isso que às vezes você fala, você diz coisas negativas, você declara, profetiza coisas más saindo da sua boca, e acontece por quê? Porque você está liberando, e você está, vamos dizer, ligando ou desligando ou amaldiçoando. Por isso que da sua boca tem que jorrar bênçãos, tem que encher palavras. Gente, todos nós somos profetas. Então começa a profetizar a tua vida, começa a profetizar as situações, para você ver como vai funcionar. É bem delicado, mas começa a praticar e você vai ver. Você pode até fazer testes pequenos. Gente, nós somos feitos, 70% do nosso corpo é água. Se você pega na internet aí, você vai ver experimentos que foram feitos
com a água e pegaram as lâminas, né, nos laboratórios e colocaram ali as lâminas com as moléculas da água, né, e foram soltando sons. Sons. Músicas, né, vamos chamar assim as músicas. Então foi tocado vários tipos de músicas e quando cada uma daquelas moléculas de água recebia um som, se olhava no microscópio e cada música, se fosse suave, então, aí era bonita a formação dos cristais ali. Se fossem músicas barulhentas, músicas assim, era terrível a figura. E o nosso corpo, como tem 70% de água, imagina você estar todo dia só recebendo palavras de maldição, palavras disso, palavras daquilo, músicas disso, músicas daquilo. Por isso que você tem que parar um pouco, tem que se aquietar. Para quê? Para que você receba o melhor de Deus. Depois dá uma olhada nesse documentário aí que é bastante interessante, tá? Para você ver o poder da palavra, o poder da música, o poder dos sons, que como influencia. E eu não te falei só dos sons, mas imagina você vendo com teus olhos as coisas vindo, imagina você falando, imagina tudo nos 5 sentidos, você falando só coisas que não são de Deus. Já imaginou o resultado? Então tem gente que está dizendo, por que minha vida continua a mesma coisa? Por que minha vida não muda? Por que eu não vivo o sobrenatural de Deus? Porque para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que deixar as coisas do mundo, você nascer de novo, você viver mais agora conectado para receber essas loucuras que a sua inteligência acha que é loucura, mas o sobrenatural de Deus para acessar o reino, para viver no reino, para viver, vai ter instruções às vezes meio malucas, tá? Não entra no reino de Deus, tem que nascer da água. Vamos só, assim, não vou aprofundar não, mas eu vou só dizer, nascer das águas. O que seria nascer das águas? Vamos dizer aqui, o batismo nas águas é uma das que Jesus falou aí. Porque no batismo das águas você vai o quê? Você vai mergulhar, deixar tudo de ruim. Quando você se levantar, a vida do homem velha, da carne, você vai ter que deixar. Você vai ter que nascer uma nova pessoa. Isso pela fé, num ato simbólico, você tem que fazer. Então isso aí já seria o quê? Aí você vai fazer com o coração, com o espírito, com arrependimento. Atos 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derrama também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Porque antigamente tinha uma questão que eles não acreditavam que os gentios também pudessem receber o batismo do Espírito Santo, né? E ali quando Pedro pregava a palavra, pregava o Evangelho das Boas Novas, aí por pregar a palavra eles ouviam e recebiam o Espírito Santo, vamos dizer, o batismo, essa maravilhosa transformação. E Pedro ali diz exatamente, então eles podem ser batizados nas águas também. Se você nunca foi batizado, busque o batismo das águas, estude um pouquinho antes o que é o significado desse batismo nas águas, tá? Busque também um pouquinho mais sobre o batismo do Espírito Santo, tá? Para que você veja que é necessário nascer das águas e do Espírito para ver o reino de Deus, tá? Depois a gente vai aprofundar mais um pouco nisso aí, porque quando a gente lançar o programa O Reino de Deus,
virtualmente para você trazer para a sua vida, e você vai compreender bem mais fácil, que nós vamos fazer detalhe por detalhe para que você veja, tá? Então, para a santificação, a purificação com a lavagem da água é pela palavra. A palavra vai te lavar, vai te purificar, e você todo dia lavando-se com a água, que é a palavra de Deus, tá? Você permanece no processo do nascer de novo. Porque o nascer de novo não é só quando você aceita, não só é quando você se batiza, quando você recebe o batismo. Não, é toda a sua caminhada agora até a vinda de Jesus. Então nós estamos no processo do nascimento. A gente não é um ato isolado. Não, você começou. É um processo, aí você continua. Todo dia você vai nascendo de novo. Porque tem gente que abandona no meio do caminho. Vamos ver o que eu tenho aqui mais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus é uma palavra incorruptível, por isso que nós chamamos de a semente incorruptível, a palavra de Deus. O batismo de João ali, que era ministrado naquela época, né, era um chamado ao arrependimento, porque era uma preparação para quando Jesus viesse, ele mesmo era quem ministrava o batismo da água, do Espírito e do fogo. João Batista preparou. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso eu estava batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. Então, João testificava ali que o batismo que ele fazia era uma preparação. Para quê? Para depois Jesus fazer o batismo do Espírito Santo. O homem por si só não pode se salvar. O homem por si só, ele não pode fazer nada. Ele pode buscar, ele pode abrir seu coração, porque Jesus é quem vai te pegar na mão. Jesus é quem salva, ele é o único caminho. Então você tem que confiar em Jesus. Você tem que confiar e pedir para que ele derrame desse batismo do Espírito sobre você, depois do batismo de fogo. Né? Você faz o que nós fazemos aqui naturalmente, o batismo das águas. Deixa eu ver que tem Provérbios 30, versículo 4 e 5. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam nele. Você está precisando de um escudo? Toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. A palavra de Deus é vida para mim e para você. É vida para os filhos. É proteção. E nesse processo do novo nascimento, nesse processo de estarmos caminhando, de estarmos sendo nascidos, que Jesus comentava ali com Nicodemos, né? Para mim e você, nós continuarmos nessa caminhada. Pois o Cordeiro de Deus, ele já foi sacrificado por toda a humanidade.
por mim, por você. Quando alguém confessa Cristo, vamos dizer, confia em Cristo, confia na sua palavra, nasce de novo, recebe uma vida espiritual eterna, a vida do próprio Deus, a vida do próprio Deus. Você já imaginou você estar conectado agora, reconectado com Deus, para viver essa vida espiritual, o reino de Deus? Deus ama você. Jesus te ama. E esse amor é tão grande que eu li ali em João 3,16. João 3,16. Que enviou seu único filho para falar dele para todo mundo. Quem está escutando? Quem conhece de amor? Quem conhece essa narrativa de amor? Quem se afunda nessa narrativa de amor? Deus ama você. E não é um amor pequeno, não. Se a gente perguntar à sua criança que tamanho desse amor, ele diz desse tamanho. Aí faz assim desse. Gente, é um amor que não se mede. Mas é para aquele que crê no seu Filho, que crê no Filho de Deus. Recebe desse amor. E nunca morrerá, mas viverá para sempre com Deus. Quando a gente fala ali no batismo da água que Jesus falou, a água é purificação. É para todo dia nós estarmos sendo purificados, lavados pela sua palavra, para nos purificar todos os dias. Todos os dias nós estarmos, vamos dizer, crucificando a nossa carne. E nascendo de novo no Espírito, pois é uma dádiva de Deus. E essa dádiva é dada pelo Espírito Santo. Não é mérito meu nem seu, a gente só deseja, pede, confessa, faz o que a palavra diz e Deus é quem derrama do seu Espírito e nos conduz. Mas que se inicia por um arrependimento, sim, arrependimento, vamos dizer, carnal, um arrependimento aqui que eu tenho consciência, aí inicia-se com ele. Aí eu tenho que ver, você tem que ver que é preciso nós nascermos de novo para sair das coisas mundanas e acessar o reino. Porque a gente só acessa se a gente nascer de novo para o reino. São verdades espirituais que pouco se ensina e pouco se sabe para acontecer o melhor. As pessoas às vezes desprezam essas verdades. É necessário entrar no reino de Deus. Eu, você, qualquer um. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Gente, se a justiça de Deus estivesse para todos aqui, vivendo, tomando posse dessa justiça, o mundo era bem melhor. Imagina a paz que existiria. Imagina aí a alegria de todos. Essa é a natureza de um novo nascimento que vai trazer isso para os filhos e filhas. Viver, vamos dizer assim, em outra dimensão, a dimensão do reino. É uma nova natureza. É uma nova natureza, é aquilo palpável que pode acontecer. O mundo está meio... Porque as pessoas precisam nascer de novo, as pessoas precisam conhecer desse evangelho, precisam saber quem é em Deus, precisam descobrir o seu propósito e não servir a outros deuses. Segundo Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina.
havendo escapado da corrupção, que pelas concupiscências que há no mundo. Então aqui ele dá a fórmula, que ele diz o que é que acontece, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quem? Jesus. Para que por elas nós fiquemos participantes dessa natureza divina do reino para cá. E quando a gente acessa, a gente escapa de toda a corrupção que há, a concupiscência. Concupiscências que há no mundo. Eu e você, nós levamos a palavra. Mas quando a gente leva a palavra, é o Espírito Santo que concede a vida. É quem dá vida à palavra que nós falamos, ministramos. Por isso nós chamamos filhos da unção, filhos de poder. Porque quando nós liberamos a palavra, o Espírito Santo vem e cumpre a palavra de Deus. Por isso que a gente fala tanto, né? Que a palavra, ela cumpre o propósito. Porque é o Espírito Santo que vai cumprindo. Mas é preciso que eu, você e qualquer um que pregue a palavra de Deus, para que o Espírito Santo conceda, execute o que a palavra está sendo ministrada. Porque um crente pode até levar a palavra para outro, mas se o Espírito Santo não for junto, não estiver ali junto da unção, filhos da unção, filhos do poder, pode ser que nada aconteça. Você pode até te perguntar também, como é que eu posso ser salvo? Eu digo, nós somos salvos quando olhamos para Cristo, ali, pregado na cruz, pela fé, confessamos que Ele é nosso Senhor e Salvador da nossa vida. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bem delicado, né? Filhos de Deus. Romanos 8,16. Pois o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pois na hora que você aceita Jesus, declara como Rei dos Reis, Senhor e Salvador, aí você se torna filho de Deus. E é o Espírito nosso que testifica com o Espírito Santo. O Espírito nosso foi recriado e agora pode se comunicar com o Espírito Santo e testifica que somos filhos de Deus. Pois a promessa do Senhor Jesus para as nossas vidas, batismo do Espírito Santo. Foi o mesmo que João disse ali, é Ele vai trazer o batismo de fogo, o batismo do Espírito. É Ele que traz o revestimento de poder, é Ele que ministra esse batismo de poder. E Ele também nos comissionou e nos entregou à igreja para fazer e ministrar, dar continuidade hoje para você viver o sobrenatural, para você andar acessando o reino. Você lembra quando a gente já falou, já até ministrou, que quando Jesus ascendeu, foi aos céus, né, depois da sua morte e ressurreição, depois dos 40 dias, né, teve aquele momento que ele veio ensinar os discípulos, ainda terminar os últimos, passou 40 dias ainda ensinando. E quando ele ascendeu aos céus, ele disse, eu chego lá e vou pedir ao Pai que mande um outro igual a mim, em espírito. O mundo não vai ver, mas sou eu em espírito. Eu vou mandar o outro igual a mim. Agora vocês esperem, não saiam de Jerusalém até que isso aconteça. E ali Jesus sobe, e quando eles estavam reunidos ali, os 120 discípulos orando, buscando, tendo comunhão uns com os outros, esperando o cumprimento dessa promessa. Aí o que é que acontece? Vamos dizer, o dia de Pentecostes ali, línguas de fogo desceram, vamos dizer, batizou todo mundo, todos ficaram cheios de poder.
pois estava sendo cumprido ali a promessa que Jesus disse: não saiam ainda para vocês serem revestidos desse poder. E Atos 2:4, você vai ver que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Deixa eu ler o versículo 14, 15 e 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Gente, é maravilhoso, porque aqui o próprio Pedro está explicando que estava sendo cumprido aquela promessa de Joel. Aqui ele citou bem os servos, mas o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, os servos e não servos, mas está sendo derramado sobre os filhos, porque os filhos, eles recebem esse revestimento para sobreviverem e vencerem vencedores em Cristo Jesus. Tá? Por isso que a gente fala que as pessoas pensam que esse revestimento, o batismo, é só para as pessoas que têm obra na igreja, têm cargo, têm... Não. Esses sim recebem, vamos dizer, um poder para execução dessas missões. Mas todo filho e filha, quando confessa, quando recebe esse poder, esse revestimento para sobreviver. Eu já venho falando isso muito nas ministrações, para você entender que todos têm que ser revestidos com o poder de Deus. Por isso nós chamamos filhos da unção, filhos do poder. Porque você, como é que serve? Você representa um reino de Deus, um reino sobrenatural, um reino de poder. E você tem, vou te chamar aqui, entre aspas, se acovardado diante de certas situações em que o mundo das trevas impõe sobre você. Então, com a autoridade, se você já tem o batismo, o revestimento, você, com a autoridade, você vai representar um reino de poder, tá? E não vai aceitar as coisas das trevas. É claro que você não vai sair afrontando, não, você vai, vamos dizer assim, se defender, atacar na hora de você se atacar os ataques do inimigo, tá? De Satanás. Mas é preciso que você se posicione e você saiba a sua autoridade em Cristo Jesus, né? Você saiba o revestimento de poder que você está sabendo para você enfrentar toda situação. Porque tem coisas na vida que, vou dar um exemplo bem prático aqui, que você pode usar em casa. Vamos dizer que você acordou, vamos dizer assim, uma enxaqueca. Aí você não sabe se é espiritual, não sabe se é natural, não sabe Então, antes de iniciar o dia, você vai fazer o quê? Orar ao Senhor. Porque se for espiritual, acaba ali. Nem que depois você vá para o médico, vai fazer exame, vai fazer o quê? Mas ao sair de casa, você antes ore. Não tem problema nenhum. Você ora, porque se for espiritual, você acaba ali. Cessa ali. Eu falei assim a questão do cabeça, mas isso serve para qualquer situação da tua vida, tá? Veio um ataque, veio uma coisa, você ora, você repreende. Se você não tem ainda você não acredita tanto ainda, aí você pede alguém para orar, alguém que tenha fé, alguém que seja da igreja, alguém que você sabe. Pode acontecer também, não tem problema nenhum. Porque a maior parte é espiritual, e quando você ora, quebra, tá? Aí depois você vai fazer os procedimentos naturais, normais, tá? Mas usa a tua fé. Jesus ainda continua curando, libertando, salvando. Jesus ainda continua
liberando os seus sinais, os milagres, as maravilhas. Jesus continua liberando o evangelho de poder, que é feito através de mim e de você. E Pedro ali falou ali, ele disse: esses homens não estão embriagados, porque pessoas pensavam que estavam embriagadas. Gente, é cada situação que as pessoas olham e veem, às vezes não entendem, passa na igreja, vê aquele pessoal caindo na unção, aquelas coisas que às vezes acontecem, orando em línguas e pensa que as pessoas estão fazendo outras coisas, e até mesmo aqui o pessoal diz: estão embriagados. E Pedro disse: não, eles receberam o revestimento do poder, receberam o Espírito Santo, e quando o corpo recebe o Espírito Santo, às vezes o corpo se manifesta de alguma forma. Tem pessoas que caem, é natural, normal cair no poder da unção que a gente chama. É natural às vezes as pessoas se tremerem, é natural às vezes as pessoas sentirem um calor. É normal quando você está debaixo da glória de Deus, desse poder, desse derramamento do Espírito Santo, acontecer reações no seu corpo que naturalmente você não passaria. É calor, é frio, é treme. Gente, é muito fantástico, porque o Espírito Santo, quando ele vem à sua presença, o nosso corpo ele sente e às vezes demonstra. Tem gente que não sente nada, não tem problema nenhum, tá? Mas não se preocupe, não são pessoas embriagadas, assim como Pedro estava explicando ali, tá? Que muita gente pensa, mas não é. E às vezes é um batismo do Espírito Santo que está acontecendo ali, é um nascer de novo, é um revestimento de poder. É uma capacitação que está sendo derramada para pessoas que servem e para os cristãos se tornarem filhos e serem vencedores. Então esse revestimento é para todos, tá? E às vezes eu e você, nós temos que tomar um passo. O passo é crer no nosso coração que Jesus é o Filho de Deus, Ele veio em carne, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Isso você tem que declarar. É você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, Salvador. Vamos ver Romanos 10, versículo, acho que é 9, vamos dar uma olhada aqui. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem que invocar, você tem que declarar, você tem que confessar. Pois como invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha aí, a palavra tem que ser pregada para você ouvir, acreditar e crer e confessar. Por isso que é necessário que o Evangelho seja pregado a toda criatura, aos quatro cantos. E como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém tem que pregar, alguém tem que fazer, levar a palavra das boas novas para resgatar, restaurar, para que você se mantenha de pé firme. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas para o mundo. O mundo está necessitando de ter notícias boas, o mundo está necessitando dessa alegria, pois quão formosos são os pés dos que pregam a palavra de Deus. E nesse momento, quando você declara, confessa que Jesus é seu Senhor e Salvador, que Ele é o Filho de Deus, e você vai declarando com a sua própria boca, o próprio Espírito Santo vem fazer morada dentro de você, e você pede para que Ele venha fazer morada dentro de você, para que ative essa unção, a unção, o poder, para que ative os dons, para que ative as revelações, ative a sabedoria de Deus, para que a partir desse momento você carregue a presença de Deus dentro de você, que é o Espírito Santo. É Ele que coloca, vem e faz morada eterna aqui.
Aí a presença é uma coisa e o poder é outra, né? Mas peça logo a presença e depois ele vai te ajudando e você vai andando no poder, tá? Que às vezes ele fica aqui caladinho, quietinho, você não o busca mais, não o adora, não pergunta. Ele é nosso professor, é nosso ajudador, tá? Deixa eu ver aqui, Atos 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui eu queria só fazer porque em Samaria já estava sendo pregado o Evangelho das Boas Novas, mas o Espírito Santo não estava sendo derramado ainda. Estava se apenas pregando a palavra, mas o Espírito Santo não estava derramando. Por quê? Porque era preciso pessoas que carregassem esse dom, carregassem essa autoridade, esse poder, para fazer, a gente diz, a impartição, vamos dizer assim, a transferência do batismo de fogo. Que depois a gente vai ver as explicações por que aconteceu isso, né? Aí enviaram Pedro, só Pedro e João, olha, lá em Samaria já está sendo pregado o Evangelho, mas não está acontecendo ainda tanta coisa. Está acontecendo, sim, porque Filipe, quando pregava, acontecia um sinal maravilhoso, mas faltava algo, eles receberam um poder para dar continuidade, para se tornar. Aí enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido. Veja a importância da gente dizer, olha, hoje vai descer o Espírito Santo sobre você. Olha, na reunião aqui, na igreja, é importante a gente dizer. Para quê? Para que nós não somos a boca, vamos dizer assim, de Deus falando, liberando na hora que nós estamos transmitindo o Evangelho. Então, porque nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, que era o batismo das águas. Faltava o quê? O batismo do Espírito. Por isso que Jesus frisou ali, batismo da água e do Espírito, que eles já tinham recebido a palavra e o batismo das águas, mas eles não tinham recebido o batismo do Espírito. E foi necessário o quê? Pedro e João ir lá e eles impuseram as mãos, tá? E disse, recebam o Espírito Santo. É por isso que às vezes eu faço esse ato profético de soprar, porque ele é quem vem e sopra sobre vocês. Amém? Então eles tinham recebido a palavra, estavam recebendo o batismo das águas, mas faltava o batismo do Espírito Santo. Amém? Então, se você já é batizado, ótimo, só peça que o Senhor o revista mais. Se você não é, deseje agora que o Senhor possa estar, quando eu liberar aqui o sopro. Jesus, quando foi liberar o Espírito Santo sobre alguns discípulos que estavam andando com ele, lá em João 20, 22, ele disse, recebam o Espírito Santo, e soprou fé. E da mesma forma eu faço esse ato profético. Aqueles que não receberam ainda, mas já confessaram Jesus, talvez até já tenham se batizado nas águas. Se não, depois você se batiza também, não tem problema. Pode ser um e depois o outro, tá? Deseje os dois logo, tá? Se você não foi, você procura realizar o batismo das águas. E Jesus, soprando sobre eles, disse, recebam o Espírito Santo. Da mesma forma, eu faço esse ato profético. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a unção, o poder, o revestimento de poder sobre a tua vida, para você viver, acessar o reino de Deus, pelo batismo das águas e pelo batismo do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Gente, quão maravilhoso é esse nosso Deus, quão maravilhoso é Ele nos conceder tantas dádivas, tantas maravilhas, tantas coisas, e poucos têm recebido porque não têm se aprofundado, não têm desejado. Continue conosco, caminhe mais um ano para você ver o quanto Deus vai fazer na tua vida, transformação. Se você não está acompanhando ainda as lives às 7h01 da manhã, eu sou Exponencial em Cristo Jesus, eu te convido, venha, assista e pratica as tarefas, tá?
Shalom, povo escolhido de Deus. Fiquem na paz do Senhor.